Isso faz a diferença. A relação direta com o aluno, o olho no olho, a expectativa do aluno e o professor tentando descobrir o que ele levar para atender aquela expectativa. O que o aluno quer é te explorar na sua história, no seu conhecimento, no que você tem a passar, no que você vai agregar a ele, porque ele tem em você uma referência. E nós, às vezes, exploramos isso muito bem. Ok, nós vamos para a sala de aula com um conteúdo que resolve problemas, que faz estudos de caso, que desenvolve uma técnica. A cada dia nós estamos levando um pedacinho do que compõe aquele jargão de toda uma profissão, de toda uma ciência. E o aluno vai te acompanhando, é uma convivência, é você com ele dentro daquela sala de aula. E ele vai te acompanhando e vai percebendo como que usa aquilo para realmente resolver problemas, melhorar as coisas que não estão funcionando bem. E o aluno te dá o retorno, e você vai gerando aquela relação com ele. E ele forma e vai embora. Você não fica tão triste porque tem outros entrando, mas tem uns que você fala assim, parece que devia ficar aqui mais um pouquinho. Mas ele tem que ir embora porque ele completou o percurso dele, agora ele é um colega seu de profissão praticamente, a sua relação com ele vai ser outra. E você começa a encontrar ele por aí. Para onde você vai, você ouve um grito, professor, professor, quem que é, quem é aquele, né, e tal. E eu sempre chego na pessoa e falo, me conta como é que foi, onde você me conheceu, como é que foi a nossa relação, para eu me posicionar aqui, que mais ou menos que tipo de disciplina que nós trabalhamos junto, aquela coisa toda, e eles se identificam e falam, com você em tal lugar, na unidade da PUC, na unidade tal, ou na unidade central, aquela coisa toda, e você, né, lembra da pessoa. Às vezes ele fala uns colegas dele, você lembra aquela coisa toda, e o aluno te fala como está a vida dele, depois de 2 anos, 5 anos, 10 anos, já você encontra com alunos de todos os momentos que você teve essa relação com ele te fala. E isso é uma coisa fantástica, porque o impacto do conhecimento na vida do aluno é uma coisa que indiscutível. Ele vai sentir aquilo e vai te dar um retorno sobre aquilo. Muitas vezes ele te dá um retorno emocionado sobre o que aquilo transformou na vida dele. Professor, eu estou no cargo tal, eu estou na empresa tal, aquela coisa toda. Ele começa a te contar as experiências e ligar aquilo com a sala de aula e com coisas que você nem lembra de ter falado e você acha graça e fala, eu falei isso, falou, professor, isso está aqui agora, estou vivendo e tal, não sei o quê. E isso é uma coisa que te deixa assim meio perplexo com a realidade que você não imaginou que ia acontecer, que aconteceu, e você não tinha coragem de falar com as pessoas lá atrás, porque poderia gerar uma expectativa que não ia acontecer, mas aconteceu. Então isso é uma coisa que vem te dar um grande prazer pela transformação na vida do aluno. E você passa por algumas experiências, que ele já traz um filho dele, e eu já teve momentos inusitados, que eu estava numa festa, o rapaz foi lá me mostrar que já tinha tantos filhos e que sei o quê, aquela coisa toda, mas teve uma experiência que me marcou muito, porque eu fui num seminário e um dos painelistas do seminário era um ex-aluno, e me falaram dele, eu não lembrei, antes eu cheguei primeiro que ele, o fulano está aí, quer te ver, eu não lembrava direito dele, a gente nunca lembra pelo nome, quando vê que relembra das pessoas. Aí ele chegou, vi quem era e nós nos identificamos e falamos, encontramos em tal escola, em tal unidade, em tal época, e ele falou da admiração que ele tinha pelas minhas aulas, pela maneira que eu me relacionava com os alunos, e eu fiquei muito feliz. E tinha 2 dias de painel e de seminário, de cursos, e eu estava no segundo dia, mas como compromisso com a empresa que havia me contratado, eu fui no primeiro dia como um assistente, como um ouvinte, eu ia participar ali, né, dando moral também para os meus outros colegas painelistas. E ele começou a fala dele dizendo que tinha uma grande pessoa no auditório, que ele queria fazer uma homenagem, que ele pedia licença para quebrar o protocolo. Eu comecei a ficar gelado ali na minha cadeira, no meio daquela plateia, né? E o cara revela, eu quero fazer uma homenagem para o professor Sérgio Ribeiro. Aquilo me impactou muito, porque esse cara vai parar todo um congresso com 120 pessoas para me fazer uma homenagem durante 5 minutos que isso aqui vai durar. E eu fiquei assim, meio perplexo diante daquilo, né? E ele levantou, foi num cantinho lá do auditório, pegou um presente, foi lá onde eu estava e me tirou do meu lugar, eu tive que incomodar as pessoas, que eu estava no canto da parede, eu estava no corredor central, e me deu um abraço e me entregou um presente, voltou para a sala, lá para o auditório, para o lugar dele lá como painelista, e a plateia toda aplaudindo, e eu intacto, imóvel, sem saber o que fazia, e eu não tinha um microfone para agradecer a ele na hora que ele me entregou, mas ninguém nem escutou,
E eu sentei no meu lugar lá e as pessoas pararam de aplaudir e ele falou assim, esse cara marcou a minha vida. E um negócio assim, fora de série, tremendo, né? Eu fiquei assim, eu já imaginei tudo que ia acontecer na minha vida, menos isso. E ali ele tocou o painel de boa e tal, e eu, quando acabou o painel, eu falei com o organizador do painel, que era um grande amigo meu, eu falei assim, olha, você está me devendo um, você sabia disso aí, nem me preparou para esse momento. E é uma gratidão muito grande que a gente tem com essas coisas, porque uma gratidão e um compromisso, porque muitas vezes a pessoa fala assim, você falou isso e eu nunca mais esqueci. E você fala, eu falei isso? Quando que eu falei isso e como foi? Então, eu falo com meus colegas professores, nós temos uma responsabilidade muito grande com o que nós falamos nas nossas aulas, porque as pessoas estão prestando atenção e absorvendo. E isso é fantástico, e nós levamos o que ali? Nós levamos perspectivas, nós levamos propostas, nós levamos opções de vida para as pessoas, nós levamos os caminhos que a profissão leva ele onde ele vai levá-lo a atingir o que ele quer da vida, né? E nós muitas vezes falamos da nossa própria história, ou falamos história de colegas que nós conhecemos e tal. Nem sempre eu falo das minhas próprias histórias, eu falo de colegas que têm boas, ótimas histórias também dentro do campo da profissão contábil. E isso para mim é fantástico, porque parece que você está cumprindo um desígnio que você pensou lá atrás, que será que isso é para eu mesmo fazer? E você foi lá e fez. E a resposta, o retorno, é amizade, é respeito, é boa convivência, e é um crescimento de vida, né? Isso dá uma certeza que você está fazendo uma coisa dentro do que foi traçado, que era preciso, né? Eu falo com os meus alunos quando me homenageio, né? Eu acho que eu fiz algum trabalho que valeu para eu receber esse reconhecimento de vocês. E isso é prazeroso, né? Além da gente conseguir o nosso sustento na profissão, ainda tem essa felicidade. Então é isso, a gente convive com as pessoas, a gente ajuda as pessoas a transformar a vida profissional dela, né? E isso transforma também o futuro dela com as oportunidades que ela consegue, e que nós pregamos na sala de aula que essas oportunidades existem, mas muitas vezes eles não conseguem enxergar porque eles estão começando uma vida profissional, eles ainda não têm aquela visão, mas a gente confirma depois nesses encontros com os alunos, com os ex-alunos, onde eles nos contam da vida deles e que tudo aquilo se materializou. Para nós isso é um grande prazer, é um enorme prazer, além da amizade que fica e do respeito também.